e vamos dar continuidade, vamos dar sequência nessa noite. No seu capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 12. Aqueles que podem, se coloquem em pé, por favor, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de recebestes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, e faça o bem, busque a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Podei-vos assentar? Muito bem, irmãos, vimos no capítulo anterior o apóstolo Pedro tratando da questão da relação, ele falando sobre como deve ser a relação ou relacionamento entre empregados e empregadores. Vimos também o apóstolo Pedro falando sobre como deve ser a relação entre governantes e governados, e também como deve ser a relação entre marido e esposa. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. O texto que nós temos em mãos nessa noite, Pedro vai falar sobre relacionamentos entre irmãos, no versículo 8. No versículo 9, ele fala de relacionamento, como devemos nos relacionarmos com os ímpios, isto é, com os incrédulos, com os pagãos, com aqueles que não professam a mesma fé que nós professamos. E nos versículos 10, 11 e 12, Pedro fala como deve ser a nossa postura diante da vida, como devemos nos portarmos. E Pedro fala sobre felicidade, e Pedro dá alguns conselhos, ele dá uma receita, alguns ingredientes para vivermos uma vida de felicidade, mas Pedro está falando da verdadeira felicidade, não essa falsa felicidade que o mundo oferece. Bom, então é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. Como devemos nos relacionarmos com os irmãos, uma vez que nós estamos inseridos num contexto de comunidade, somos uma família, somos a igreja de Deus. Então, Pedro fala sobre isso no versículo 9, versículo 8, versículo 9, como devemos nos portarmos diante dos inimigos, diante daquelas pessoas que nos perseguem, nos maltratam, enfim. E no versículo 10 até o versículo 12, como deve ser a nossa postura diante da vida. Tendo dito isso, chama a sua atenção então para o versículo 8. Olha o que o apóstolo Pedro diz aí no versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Chama a sua atenção para a palavra finalmente. A palavra finalmente aqui, irmãos, ela traz a ideia de um resumo. Ou seja, diante de tudo que Pedro tinha falado no capítulo anterior, sobre como devemos nos relacionarmos no sentido de empregados, empregadores, direitos e deveres, né? Essa é mais ou menos a ideia. Como devemos nos relacionarmos
com as autoridades constituídas, como cidadãos que somos, como devemos nos relacionarmos como marido e esposa. E agora Pedro, então, é como se ele respira fundo e diz, finalmente, finalmente. É como se fosse os 10 mandamentos. Nós temos 10 mandamentos que está lá em Êxodo, e Jesus, então, ele faz um resumo desses 10 mandamentos. Então, a ideia do finalmente aqui é a ideia de um resumo, como os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, ela se resume nos 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Então, aqui é como se Pedro está fazendo um resumo e ele trata agora de assuntos pontuais. Então, no versículo 9, ele começa, então, como você deve se relacionar com os seus irmãos, com os seus irmãos. Então, vamos ver, então, como deve ser a nossa relação. Ou seja, tem que ser uma relação de amor. A prova maior, a prova máxima de um cristão é o amor. Quando você ama, isso é uma prova que, de fato, você é um cristão. Tanto amor na vertical, isto é, para com Deus, como também amor para com os nossos irmãos. Então, Pedro continua dizendo, sede, pois, olha o que ele diz aí, sede todos de um mesmo sentimento. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é que a gente tem que pensar as mesmas coisas, que a gente tem que ter os mesmos sentimentos, que a gente tem que falar as mesmas coisas. É a ideia de unidade. É a ideia de unidade. Agora, é muito importante dizer que unidade não é sinônimo de uniformidade. Unidade significa cooperação em meio às diversidades, em meio à adversidade, melhor dizendo. Ou seja, nós somos pessoas diferentes, nós muitas vezes temos pontos de vista diferentes, temos gostos diferentes, temos preferências diferentes, melhor dizendo, mas em um contexto de igreja, de comunidade, em um contexto de família cristã que somos, devemos buscar sempre a unidade. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o meu ponto de vista, não é a minha preferência, mas é aquilo que é aquilo que está na vontade de Deus. Isto é, quando você vai trabalhar em uma empresa, por exemplo, você, por mais que você tenha uma experiência em outras empresas, mas quando você chega até aquela empresa, você tem que se adaptar, você tem que se adequar àquela empresa. Aquela empresa, ela trabalha debaixo de um padrão, então você tem que se adaptar, se adequar. No reino de Deus é a mesma coisa. E é importante dizer que Pedro estava escrevendo para novos convertidos, cristãos que estavam convertidos há pouco tempo, naquelas 5 regiões da Ásia Menor, que está em Pedro capítulo 1, versículo 1, aquelas 5 regiões das províncias do Império Romano. Então, eles estavam vindo do paganismo, eles estavam vindo de um contexto em que eles adoravam várias divindades. Então, agora eles estão num contexto de mudança, de transformação. Então, é nesse contexto que Pedro diz, olha, agora vocês fazem parte da família de Deus, da igreja de Deus. Vocês devem buscar a unidade. E unidade, como disse, irmãos, não tem nada a ver com a igualdade, não tem nada a ver com uniformidade. Não, unidade é cooperação em meio à diversidade. E eu gosto muito de ilustrar isso, vocês devem se recordar, em 2013, aconteceu aqui no Brasil aquelas manifestações, não vou afirmar em todas as cidades do Brasil, mas pelo menos nas capitais do Brasil. Aquelas manifestações em torno do impeachment da presidente Dilma. E a gente viu, irmãos, pessoas ali de todos os credos, de todas as raças, pessoas de todos os níveis sociais, elas se uniram em um só propósito. Mas eu posso afirmar para você que se você colocasse aquelas pessoas
para conversar sobre determinados assuntos, elas iriam ter muitas divergências, mas elas se uniram em um só propósito. A gente vê lá em Gênesis capítulo 11 uma unidade, mas eu diria uma unidade maligna, no tocante à torre de Babel. Quando eles se uniram, mais uma unidade maligna. E quando Deus então desce, o texto bíblico diz, desçamos, a Trindade desceu para observar aquilo, e Deus então diz, confundamos o homem. Irmãos, a gente vê várias passagens na Bíblia falando sobre o poder da unidade. O próprio Jesus, ele orou e disse, Pai, que eles sejam um como nós somos. Porque o Deus Trino, melhor dizendo, há uma unidade plena, perfeita, entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos, é que nós devemos buscar a unidade. E muitas vezes a gente perde tempo, perde energia, brigando por coisas irrelevantes, coisas secundárias, coisas que não são importantes. A gente gasta muito tempo, a gente gasta energia, perdendo tempo com coisas que são fúteis. O que a gente tem que buscar, isso agora é claro que o contexto aqui é um contexto de igreja, porque Pedro escreveu para igrejas, para comunidades. Mas isso podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento de marido e esposa, pais e filhos, amigos, no trabalho, na empresa, na fábrica, no convívio social. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas irrelevantes, coisas que não têm importância, coisas secundárias. E eu gosto muito de uma frase de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse, nas coisas fundamentais, unidade. Ou nas coisas essenciais, unidade. Mas nas coisas não fundamentais, ou nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em tudo, o amor. A gente pode divergir, a gente pode ter pontos de vista diferentes, a gente pode ter preferências diferentes, gostos diferentes. Eu, por exemplo, sou casado, pela graça de Deus, vou completar 24 anos. Me casei com a Suzy no dia 31 de maio de 1997. Namoramos um ano, um mês e 25 dias. Quer saber mais? Começamos a namorar dia 6 de abril de 96, ficamos noivos dia 20 de dezembro de 96. E vamos completar 24 anos de casado. Você acha que a gente tem uniformidade? Você acha que a gente é igual? Não, até porque se fosse não teria graça. Ela, por exemplo, é 110, eu sou 220. Ela fala pouco, eu falo muito. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando das nossas diferenças. Só que o que nos une é maior do que o que tenta nos separar. E a gente tem divergências em pontos secundários, pontos fúteis, irrelevantes. Mas naquilo que é principal, que é fundamental, que é essencial, a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua. E é isso que a gente tem que buscar para um relacionamento marido e esposa, conjugal, e também em todas as áreas. Mas eu confesso para você que muitas vezes no relacionamento falta maturidade. No início do nosso casamento eu pegava no pé dela por causa de coisas insignificantes, irrelevantes. E ela pegava no meu pé por causa de coisas insignificantes, irrelevantes. E esses dias me veio uma frase, né? Ela fez uma coisa que eu não gosto, coisa nossa, né? Aí ela falou assim, meu bem, me perdoa. Eu falei, não, meu bem, preocupa não. Preocupa não, porque quando o defeito alheio não incomoda, isso é um sinal de maturidade. Ela falou, como assim? Não me incomoda mais. Eu acho até legal, eu acho até da hora agora. Aí, no mesmo dia, eu cometi um erro, fiz uma coisa que ela não gosta. Coisa nossa também. Aí ela falou assim, aquela frase sua é verdadeira, né? Maturidade é quando o defeito alheio não incomoda mais. Falei, não te incomodou? Ela falou, não. Porque a gente está em outro nível, outro patamar. E a gente vê pessoas brigando, discutindo, quebrando pau por coisas secundárias.
Então essa frase de Agostinho de Hipona, ela é muito pertinente, oportuna, pontual. Nas coisas essenciais, a gente tem que ter unidade. A gente tem que buscar unidade. Mas nas coisas não essenciais, liberdade. Ou seja, a gente pode pensar diferente, a gente pode ter divergências, mas em tudo o amor. O que tem que sobressair é o amor. Então, irmãos, nas coisas fundamentais, como igreja do Senhor, nós temos que buscar unidade. Unidade. E a gente está em vários grupos, né, de Facebook, de WhatsApp, e a gente vê muitas vezes falta de maturidade, muitos cristãos discutindo, brigando, debatendo por pontos secundários. Coisas que não vai tirar do céu e nem levar para o céu. Pare de perder tempo, pare de perder energia com coisas secundárias, com coisas irrelevantes, com coisas que não cheira e nem fede. Falar o português, claro, né? Irmãos, o texto continua. Então, a primeira coisa é que a gente tem que buscar a unidade. Busque a unidade. Unidade no sentido daquilo que é fundamental, que é essencial. Naquilo que não é fundamental, naquilo que não é essencial, há liberdade para divergências. Mas o que tem que sobressair é o amor, é o respeito. Eu recebi uma frase esses dias que diz assim: eu posso discordar de você, você pode discordar de mim. O que nós não podemos é perder o respeito um pelo outro. Agora, podemos discordar em pontos secundários, pontos, coisas não essenciais. Naquilo que é fundamental, principal, a gente tem que ter unidade. A gente tem que falar a mesma língua. E com o mesmo sotaque, porque não adianta só falar a mesma língua. Exemplo, Brasil e Portugal. Nós falamos que língua? Português. Portugal fala que língua? Português. Coloque um canal de língua portuguesa de Portugal na sua casa. Você não entende quase nada. E eu tive essa experiência. Eu coloquei na época que eu morava nos Estados Unidos um canal em português. Eu falei, Suzy, eu entendo os canais em espanhol, mas não entendo o português de Portugal. Pega inglês britânico e inglês americano. Muita diferença. Quer ver um exemplo? Inglês britânico, água, water. Inglês americano, water. Muita diferença. Então a gente não tem que falar só a mesma língua, mas a mesma língua e com o mesmo sotaque. Porque muitas vezes a gente pode correr esse risco de ser mal compreendido, de ser mal interpretado. E a narrativa bíblica continua, irmãos. Como devemos nos relacionarmos com nossos irmãos? Está aí no versículo 8. Devemos ser compassivos, que é a ideia de se compadecer do seu irmão, de tomar as dores dele. E devemos também amá-lo com amor fraternal. É o que está aí também no versículo 8. Essa ideia aqui de amor fraternal, irmãos, é a ideia de que o amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos biológicos, irmãos de sangue. E eu pergunto para você, a minha família, por exemplo, que é uma família grande, nós somos em muitos membros, né, muitos irmãos, e eu digo para você e pergunto para você, existe alguma família perfeita, irmãos? Não, toda família tem problema. Toda família tem problema. Todos os membros da família, eles têm qualidades e defeitos, pontos positivos e pontos negativos. Trazendo para esse contexto aqui, uma vez que a ideia aqui é de amor fraternal, e a ideia aqui é de amor, que os membros da igreja devem se amar como os irmãos de sangue ou biológicos se amam, melhor dizendo. Toda igreja tem problema, irmãos. Toda igreja tem defeito. Então o que a gente precisa fazer? Nos amarmos com amor fraternal. Isso é, do mesmo jeito que eu amo meu irmão de sangue, meu irmão biológico, eu vou te amar. E se eu
eu poderia passar para você aqui uma lista de defeitos e qualidade de cada um dos meus irmãos, de pontos positivos e pontos negativos. Mas não obstante a tudo isso, eles são meus irmãos, e eu amo meus irmãos com amor incondicional, não pelos méritos, mas também pelos deméritos, apesar das fraquezas. E Jesus diz que a gente deve amar, quando você ama só os irmãos, você não está fazendo mais do que obrigação. Parafraseando, era isso que Jesus estava dizendo. Ele diz, os gentios, os pagãos também fazem isso. E a gente precisa aprender, irmãos, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, com amor fraternal. Amar não só pelas qualidades, mas também pelos defeitos. Ou seja, eu te aceito com todas as suas qualidades e defeitos, porque você é meu irmão. Você faz parte da igreja, da comunidade, da eclesia, da família de Deus. E Deus nos colocou juntos aqui. E como disse, né, numa família tem irmãos com vários temperamentos. Eu não consigo entender isso. Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Aí tem um irmão que é sanguíneo, tem outro que é melancólico, tem outro que é colérico, tem outro que é fleumático. Tem um que fala muito, tem outro que fala pouco. Tem um que é alto, tem outro que é baixo. Tem um que é gordo, outro é magro. Mas é família. A gente tem que suportar e amar uns aos outros. Então é isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 8. Que devemos ser cheios de amor fraternal. E Pedro continua dizendo, devemos ser também misericordiosos. Irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falhos, somos depravados, inclinados para o mal. A gente tem a tendência de sempre ir para o caminho errado. Mas não obstante a tudo isso, Deus usa de misericórdia para com a gente todos os dias. E eu já expliquei aqui a regrinha de misericórdia e graça. Graça, favor não merecido, é aquilo que você não merece e Deus te concede. Exemplo, você não merece a salvação e Deus te dá a salvação. Você não merece a bênção de Deus e Deus te abençoa. Misericórdia é o inverso, é o contrário, é o oposto. É o que você merece e Deus não te dá. A ideia de misericórdia, já falei isso aqui na igreja algumas vezes, é a ideia de alguém que perdeu em todas as instâncias. É alguém que cometeu um crime capital, um crime gravíssimo. É a ideia de alguém que foi pego mesmo com a mão na botija. É a mão na botija que fala? É isso mesmo, né? É alguém que perdeu na primeira instância, na segunda instância, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal e perdeu. Aí ele chega na quarta e última instância. Claro que nessa esfera do Brasil não tem. Mas é como se ele chegasse na última esfera, que é na esfera de Deus. Aí Deus olha para você e diz assim, olha, você já perdeu em primeira instância, em segunda instância, você já recorreu ao Supremo Tribunal Federal e perdeu. E agora? Você merece ser julgado, você merece ser condenado, você merece ser punido. Mas sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar graça. É isso que Deus faz com a gente todos os dias, irmãos. Misericórdia é o que a gente merece e Deus não nos dá. A gente merece ser punido, a gente merece ser condenado. Mas Deus nos dá o quê? Graça, favor não merecido. Então Pedro está dizendo aqui, olha, com essa mesma misericórdia que alcançou vocês. Irmãos, eu poderia citar várias passagens bíblicas aqui, da nossa vida antes de Cristo. Mas aquela clássica, Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo diz que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos transgressores. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. Éramos por natureza filhos da ira. E éramos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz que Deus, em Cristo Jesus, nos transportou do império das trevas
A ideia de transportar ali é a ideia de deportação, de você sair de um país e ir para outro país. E é isso que Deus fez por nós. Ele nos transportou, nos deportou do império das trevas e nos inseriu no reino do Filho da Luz. É o que está lá em Colossenses 1,13. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos de Deus. E há tantas outras passagens que eu poderia citar para você aqui. Eu tenho uma lista aqui. Mas não obstante a tudo isso, Deus usou de misericórdia para comigo e com você. E o profeta Jeremias, escrevendo o seu livro, Lamentações, Jeremias, depois de ver a cidade, o templo, os muros de Jerusalém destruídos por volta do ano 586, ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam todos os dias. Sabe por que Deus não te destrói, não acaba comigo, com você? Porque Ele é um Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. E por que muitas vezes a gente leva tudo a ferro e fogo? Não estou dizendo para você ser politicamente correto, ser omisso, cúmplice, conivente, não é nada disso. Mas é a ideia de perdoar, é a ideia de dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Porque muitas vezes somos duros, muitas vezes medimos as pessoas com a nossa régua, muitas vezes temos um senso de justiça. E se você fizer uma autoanálise, você vai ver que, você peca todos os dias. A gente peca todos os dias, irmãos. Eu já pequei ontem, pequei hoje. Claro que pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não pode ser algo premeditado, arquitetado, planejado. É aquela regrinha que eu já ensinei aqui. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. São coisas diferentes. Devemos usar de misericórdia, irmãos, com as pessoas. Pastor, mas ele não merece, pastor. Ele me magoou, me feriu, ou ela. Você também magoa e fere Deus todos os dias. Ele te perdoa todos os dias. E a narrativa bíblica continua, no versículo 8 ainda. Para fechar aí, como deve ser o nosso relacionamento com os irmãos. O que diz aí, para fechar o versículo 8? O que Pedro diz no versículo 8 aí? Humildade. Pedro diz que nós temos que ser cheios de amor fraternal, misericordiosos e o que mais? Humildes. Irmãos, humildade na Bíblia é você honrar o seu irmão. E o apóstolo Paulo trata dessa questão lá no capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, aí. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda, ou seja, por disputa, facção, rivalidade. E o texto continua, ou por vanglória, que é a ideia de se achar superior a tudo e todos. É a ideia de se gabar, de achar o rei da cocada branca, o rei da cocada preta. Mas por humildade. E ele conclui o versículo explicando, porque Paulo ele era muito didático, ele sempre que ele dava uma lei, um princípio, um mandamento, ele explicava, ele dava argumento, razões. Aí ele conclui dizendo o que é humildade. Humildade é cada um considere os outros superiores a si mesmos. No reino de Deus, irmãos, não há espaço para disputa,
competição, rivalidade. No reino de Deus não há espaço para vanglória, para gente orgulhosa, arrogante. O cristianismo é a religião da humildade. Eu vou repetir isso. O cristianismo é a religião da humildade. No cristianismo não há espaço para ninguém de nariz empinado, para ninguém de peito estufado. Na linguagem de futebol, não há espaço para gente que tem salto alto. Gente que se acha o rei da cocada branca ou rei da cocada preta. Sem mim nada podeis fazer. No reino de Deus não há espaço para gente que se acha, eu sou o cara. O cristianismo é a religião da humildade, da simplicidade. E Paulo, um dos maiores apóstolos, ele diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Concordo hoje e ontem, lendo, estudando os meus comentários bíblicos, e um deles, do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, eu concordo com o pastor Hernandes, quando ele faz esse comentário, e eu fiz questão de anotar aqui. Ele diz que os símbolos da humildade são a toalha e a bacia. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13, versículo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 5. Olha o que o apóstolo João diz, inspirado pelo Espírito Santo. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 5. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O maior líder da história, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele lavou os pés dos seus discípulos. Deixe-me explicar melhor para você entender. Nos tempos bíblicos, as ruas, as estradas não eram pavimentadas. Então era muito comum um viajante, quando ele chegava na casa de alguém, se essa pessoa não tivesse escravo, ela mesma lavava os pés do viajante. Mas se ela tivesse escravos, o escravo ia lá e lavava os pés daquele viajante e enxugava. Isso era papel de escravo. O texto diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O maior líder, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, ele nos deu exemplo. E quem é você? Que se acha alguma coisa, que se gaba. Não, eu sou o cara. Na Bíblia, todas as pessoas que se achavam foram punidas, foram castigadas. Eu poderia te dar uma lista aqui. Nós não somos nada, irmãos. Tudo na nossa vida é a graça de Deus. É a graça e a misericórdia de Deus. Se Deus está te abençoando, se Deus está te usando, se Deus está te prosperando, glória a Deus. Faça como João Batista, aponte para Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, no reino de Deus, a pirâmide, ela está invertida. No reino de Deus, quem quer ser grande, tem que ser pequeno. Quem quer ser o Senhor, tem que ser servo. No reino de Deus, quem quer ser professor tem que ser aluno. No reino de Deus, quem quer ser o maior tem que ser o menor. No reino de Deus, irmãos, é assim. Tem que ser o menor. Nunca se ache. E Pedro está ensinando isso para essas comunidades. Humildade. Humildade. E a gente vê que hoje o que existe muito, irmãos, hoje falta servos. E hoje existe muitas celebridades e poucos servos. Existe muitas celebridades e poucos servos. Há muitas celebridades e poucos servos.
Chama a sua atenção para o versículo 9. Versículo 9 está o segundo ponto. Se o versículo 8 fala como devemos nos relacionarmos com os nossos irmãos, o versículo 9 diz como devemos nos relacionarmos com os nossos inimigos. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não tenho inimigos. Deixe-me explicar o contexto da época aqui. Pedro, quando escreveu essa carta, foi por volta do ano 63 até o ano 67 da era cristã. Isto é, depois de Cristo. Era um tempo de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Lembra o que aconteceu lá em Roma, no ano 64, 17 ou 18 de julho de 64, 18 de julho de 64, houve um incêndio em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foram incendiados. Somente 4 bairros não foram. E esses bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. Nero fez o quê? Como álibi, como desculpa, como bode expiatório, os cristãos são culpados. Aí começa um tempo de perseguição. Os cristãos começaram a morrer de diversas maneiras. Muitos deles eram colocados como postes nas ruas de Roma, melhor dizendo, e eles eram queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Muitos deles eram devorados por feras selvagens. Muitos deles eram torturados, seus bens eram confiscados. É nesse contexto que Pedro escreve, sem falar também que eles receberam diversas acusações. Por exemplo, eles eram acusados de canibalismo. Por quê? Por causa da ceia do Senhor. O que nós falamos? Vamos comer do corpo e beber do cálice do Senhor. Aí os ímpios acusavam os cristãos de canibalismo. Eles são canibais. Eles usam expressões como comer o corpo e a carne do Senhor e beber o cálice do Senhor. Os cristãos também eram acusados de incesto. Por quê? Como que a gente chama uns aos outros? De irmão Renato, irmão Wagner, irmã Ana Paula. E o que acontece? O irmão Renato casou com a irmã Ana Paula. O irmão Wagner casou com a irmã Liz. Aí os ímpios, pagãos, incrédulos, acusavam eles de quê? Incesto. Ah lá, um irmão casou com a irmã. Só que eles não são irmãos biológicos, não são irmãos de sangue. São irmãos em Cristo. Eles também foram acusados de ateísmo. Por quê? Porque naquela época você podia adorar qualquer Deus. Mas as religiões, eles eram politeístas. O cristianismo não. Era monoteísta, isso. Adoravam só um Deus, só uma divindade. E aí César era Deus. Os cristãos não adoravam César. Os cristãos eram acusados de terrorista, porque eles foram acusados de ter colocado fogo em Roma. É nesse contexto que Pedro escreve essa carta. Para cristãos que estão sendo perseguidos, maltratados, torturados, humilhados. Aí Pedro ensina como eles devem se relacionar com os inimigos. E olha o que Pedro diz no versículo 9. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, ou seja, o oposto de tudo isso, o contraste de tudo isso. Bendizei, ou seja, fale bem deles. Porque para isso fostes chamados, a fim de recebestes bênção por herança. Irmãos, o que Pedro está ensinando aqui é que como filhos de Deus que somos, a nossa filosofia não deve ser, não pode, não deve ser olho por olho, dente por dente, muito pelo contrário. Como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos, devemos atuar com base na misericórdia. Por quê? Porque Deus nos trata com misericórdia. Não é olho por olho, dente por dente.
que Jesus diz lá em Mateus 5,44? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 44. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Mateus 5,44. Olha o que diz a palavra de Deus. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, amai a quem? Os seus amigos, seus irmãos em Cristo, seus parentes. Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, o cristianismo é a religião, cristianismo é sinônimo de andar na contramão do mundo, irmãos. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, e nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Ele nos ensinou que nós devemos fazer o quê? Amar a vossos inimigos. E não só amar, mas orar pelos que vos perseguem. Uma vez um irmão veio conversar comigo, há muitos anos atrás. Pastor, amar até que eu consigo amar, porque eu fico longe, não tenho contato. E eu também oro. Eu falei, que bom, irmão. Mas eu oro para Deus punir, para Deus tratar, para Deus matar. Eu falei, irmão, está errado. Essa oração é oração de feiticeiro. É oração contrária. Antigamente a gente falava muito oração contrária. Fulano de tal está fazendo oração contrária. O que é uma oração contrária? É uma oração que não tem base bíblica, que não tem fundamentação bíblica. Eu disse, sinto muito, mas Deus vai ele vai ouvir essa oração, mas Ele não vai responder essa oração. Nós somos cristãos, irmãos. A gente tem que fazer o bem para quem faz o mal para a gente. A gente tem que falar bem de quem fala mal da gente. A gente tem que abençoar quem amaldiçoa a gente. É isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versículo 44. Agora abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal. O que diz aí? Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mas só a parte A do versículo. A ninguém torneis mal por mal. A gente não pode pagar com a mesma moeda. Não é dente por dente, não é olho por olho. Devemos atuar sempre com base na misericórdia, porque Deus nos trata com misericórdia. Devemos orar por aquelas pessoas que nos perseguem e amar os nossos inimigos. E amor na Bíblia não é sentimento, é decisão. Eu decido te amar. Mesmo que você não mereça o meu amor. Mas eu era inimigo de Deus, eu era incrédulo, pagão, e mesmo assim Ele me amou. Romanos diz que Deus me amou, sendo eu ainda ímpio. Romanos capítulo 5. Eu dando dor de cabeça para Deus, eu dando trabalho para Deus. Pense em você na sua vida anticristo. E Deus te amou. Por que você não pode amar? Sabe, irmãos, eu gosto muito de uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 26, versículo 50. E há muitos anos atrás, eu tive problema com uma pessoa, essa pessoa foi desleal, essa pessoa foi ingrata, foi falsa. E eu fiquei muito magoado, minha esposa também ficou muito magoada na época. E Deus me deu esse versículo e me deu uma frase na época. Mateus capítulo 26, versículo 50. Se você quiser ler essa passagem depois na sua casa, mas eu vou citar ela porque foi muito forte. E eu disse para essa pessoa, apesar de você ter feito tudo, eu não vou fazer nada para te prejudicar. Nada. E me veio essa passagem bíblica de Mateus capítulo 26, versículo 50. Foi quando Jesus foi vendido por Judas. Ele foi vendido por 30 moedas, melhor dizendo.
Jesus estava no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, e quando Judas chegou, vocês lembram o que Jesus falou para ele? Mateus 26, 50. Jesus disse: amigo, aqui vieste. Sabe o que Deus falou no meu coração, irmãos? A atitude do outro não anula quem você é, pois cada um oferece o que tem. Judas era mau caráter, desonesto, vagabundo, ladrão, bandido. E eu poderia dar outros adjetivos para ele aqui agora. Mas não obstante tudo isso, Jesus era Deus. A essência de Jesus era amar, era perdoar, era dar uma nova chance, uma nova oportunidade. O que Jesus estava dizendo para ele? Você pode ser um mau caráter, um bandido, um desonesto, mas eu sempre fui seu amigo, eu sempre fui leal, eu sempre fui honesto. Aquilo foi um tapa na cara de Judas, irmãos. A atitude do outro não anula quem você é, pois cada um oferece o que tem. Jesus tinha amor, misericórdia, compaixão, amizade. Ele era leal. É aquela velha ilustração, né? Uma vizinha foi lá e colocou fezes na casa da outra vizinha, na porta da casa da outra vizinha. E tem criança aqui, vamos falar português, claro, né? Cocô. A vizinha foi lá e colocou cocô na casa da outra vizinha, na porta. Aí a outra vizinha era cristã, era crente. Quando ela viu aquilo, atitude normal, ela ficou muito nervosa, ficou com raiva, com ódio. Mas ela pensou, eu sou cristã, eu tenho que dar o que eu tenho, não posso pagar com a mesma moeda, não posso dar o mesmo troco. Não posso, porque não combina, irmãos, com cristão, a palavra revanche, a palavra vingança, não combina. Tem muita gente que quer vencer na vida, mas com a motivação errada. Eu quero vencer para provar para aquela pessoa que eu sou capaz. Isso não combina com o cristianismo, tá? Isso não é atitude de um cristão. Eu vou vencer para dar um troco naquela pessoa, para dar revanche, para provar para ela que eu sou capaz. Isso não combina com o cristianismo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que fazer as coisas pela motivação certa, que é glória de Deus, edificação do corpo de Cristo e ponto final. Tudo na vida do cristão tem que se convergir, melhor dizendo, na glória de Deus. Se não for para essa motivação, você está com a motivação errada. Para que você quer que Deus te abençoe? Para você ficar ostentando? Não, quero que Deus abençoe para a glória do nome dEle e para a edificação do corpo de Cristo. O que falar do irmãozinho que tinha um Fusca, né? Ele tinha um Fusca caindo nos pedaços. Aí tinha lá um adesivo, a serviço do reino de Deus. Aí Deus começou a abençoar, prosperar o irmão. Aí Deus deu um carrão para ele. Aí alguém falou assim, você não vai colocar nesse carro aqui a serviço do reino de Deus? Não, esse aqui não está não. Esse aqui é só para eu passear, para eu curtir a vida. O Fusca que estava velho caindo nos pedaços era serviço do reino de Deus, né? Então, irmãos, a gente tem que fazer as coisas com a motivação certa. O que essa vizinha fez? Ela foi lá, comprou um buquê de flor e colocou na casa da outra vizinha. Moral da história, conclusão, fechamento. Cada um dá o que tem. Você não pode entrar no jogo do diabo, no jogo das pessoas. Tudo que o diabo quer é te inflamar, te envenenar. Graças a Deus que nós vemos num contexto diferente. Vemos num país democrático, num país laico, que você pode se expressar, falar o que você pensa, o que você acha. Pelo menos tem sido assim, né? Graças a Deus que a gente não vive num país comunista. Aqui não, aqui a gente tem liberdade. Pra você ter uma ideia, nós estamos na fase vermelha, até hoje, não é? Fase vermelha? Amanhã começa a laranja ou começou já? Começou? Então, na dúvida, fase amarela, então. Nem vermelho, nem laranja. Mas, enfim, a gente estava em fase vermelha, as igrejas têm liberdade para cultuar a Deus, claro, com restrições, com protocolo, que é o nosso caso aqui. Por quê? Porque as autoridades entendem que igreja é uma atividade essencial. Esse é o entendimento deles agora. Olha que mel, como diz o outro, que liberdade que a gente tem. A gente vive num país que a gente não tem perseguição nenhuma. Diferente desses cristãos.
Claro que você muitas vezes é maltratado, você é perseguido no sentido de gente que tem inveja de você, gente que quer puxar o seu tapete, gente que não gosta de você por N motivos. Mas mesmo assim não combina você querer pagar o mal com o mal, você querer dar o troco, olho por olho, dente por dente. Você é cristão, você paga o mal com o bem. Você elogia quem te critica. Você fala bem de quem fala mal de você. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei. Dá vontade de pagar o mal com o mal. Dá vontade. E não fala que não dá não, tá? Você tem uma natureza caída e corrompida como eu também tenho. Por mais piedoso que você seja, por mais santo, no fundo, dá vontade de pagar o mal com o mal. Dá vontade de pagar com a mesma moeda. Mas não é compatível, não combina com o cristão. Você agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, irmãos. Quando esse velho homem, essa velha natureza querer sobressair, faça como Lutero, né? Quando Lutero, tem uma frase de Lutero, ele disse que quando ele se batizou, ele achou que o velho homem tinha morrido, mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Então ele tinha que matar o velho homem todos os dias. Calvino dizia, se há alguma coisa de bom em mim, esse algo é Cristo. Mas e aí, eu vou pagar o mal com o mal? Não, eu sou cristão, eu sou nova criatura. Eu tenho uma nova identidade, eu sou regenerado. O que eu faço? Eu pago o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção agora para a gente encerrar a mensagem. Versículos 10, 11 e 12. Se no versículo 8, Pedro fala como deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Versículo 9, como devemos nos relacionar com os incrédulos, pagãos, ímpios. Versículo 10, 11 e 12, aqui está o terceiro e último ponto, nossa postura diante da vida. Pedro dá pelo menos 5 conselhos aqui, irmãos. Ele nos oferece pelo menos 5 conselhos para experimentarmos a verdadeira felicidade. Quem aqui quer ser feliz, irmãos? Ninguém não? Eu quero. Só que Pedro fala da verdadeira felicidade, não essa falsa felicidade que o mundo oferece. Aí talvez você esteja pensando assim, bom, Pedro vai dar 5 conselhos. Acredito que o conselho número 1 de Pedro é fazer um passeio turístico lá no Caribe. Não. Acredito que o conselho número 2 de Pedro deve ser, compre uma casa, uma mansão na beira da praia. Não. O conselho número 3 para eu ser feliz deve ser, compre um carro do ano. Não. Olha os conselhos de Pedro, irmãos. E Pedro escreveu essa carta, como toda a Bíblia, conforme está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, ela é apta para corrigir, para redaguir, para ensinar, para disciplinar. E como o próprio Pedro diz também, toda a escritura, os autores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles escreveram a Bíblia sob a influência do Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito Santo. Então aqui, olha o que Deus está dizendo na sua palavra por intermédio de Pedro. Olha os 5 conselhos aí. Primeiro nós vamos falar os 5 conselhos. Para quem quer experimentar a verdadeira felicidade. Conselho número 1 aí, versículo 10. Faz o quê? Refreia a língua do mal. Esse é o primeiro conselho para você experimentar a verdadeira felicidade. Para você desfrutar da vida, conforme está em Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, quem aqui quer desfrutar, irmãos? Quem aqui quer desfrutar a vida e ter dias felizes? Ninguém não? Só eu? Olha a receita de Pedro, irmãos. Receita número 1, para você desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal.
Depois eu vou comentar. Segunda receita, segundo conselho, versículo 10 ainda. Não fale com engano. Terceiro conselho, versículo 11. Aparte-se do mal e pratique o bem. Quarto conselho, versículo 11 ainda. Busque a paz e siga. E o quinto e último conselho, versículo 12. Uma vida de oração. E aí, dá para encarar? O que você achou, Marcelo, dos 5 conselhos do apóstolo Pedro? Para ter dias felizes e para desfrutar a vida. Quem aqui quer desfrutar a vida? E quem aqui quer ter dias felizes? Está aqui, irmãos. Está aqui os 5 conselhos da palavra de Deus. Está aqui os 5 conselhos do Espírito Santo para a sua vida. Então vamos agora trabalhar esses 5 conselhos de Pedro. Primeiro conselho para você desfrutar a vida e ter dias felizes, para você experimentar a verdadeira felicidade, versículo 10, refreie a língua. Sabe, irmãos, todo cristão, ele deve ler Tiago capítulo 3 com frequência. Nós pregamos recentemente uma série em Tiago. Tiago capítulo 3, Tiago diz que a língua ela tem o poder de dirigir. Tiago diz que a língua tem o poder de destruir. E Tiago diz que a língua tem o poder de trazer deleite, prazer. E ele usou algumas figuras. Primeira figura que ele usou, a figura do leme e do freio. O freio, não sei se você já andou a cavalo, eu cresci na roça andando a cavalo. O freio, ele fica sobre a língua do cavalo. O cavalo pode ser bravo, o cavalo pode ser robusto, mas se a pessoa que está dominando, comandando, segurar a rédea, e ele controla o cavalo. O leme de um navio pode ser um transatlântico, pode ser um Titanic da vida, mas um pequeno leme controla o navio. E Tiago diz que a língua, ela tem o poder de controlar, de dirigir, e ele usa a figura do freio e do leme. E aí quando ele fala do poder de destruição da língua, ele usa a figura do veneno e a figura do fogo. O fogo, ele tem poder de destruir uma selva, uma mata fechada, uma floresta. E o veneno de uma cobra, pense no veneno de uma cobra venenosa. A língua é isso, irmãos. E por fim, Tiago conclui que a língua ela tem o poder de trazer deleite, prazer. E ele usa a figura da fonte, de uma fonte de água mineral. E ele usa a figura da árvore. A árvore tem sombra, tem frutos, tem alimento. O que nós deveríamos fazer, irmãos, é refrear a nossa língua. E com frequência ler Tiago capítulo 3. E deveríamos orar como o salmista orou no Salmo 141, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Salmo 141, versículo 3. Olha o que diz o Salmo 141. 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Olha o que diz. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É a ideia aqui de uma sentinela, de um vigilante, um guarda, de uma escolta armada. Ore a Deus todos os dias, Senhor, coloque uma guarda, uma escolta, coloque seguranças na porta da minha boca. Então, a primeira dica, o primeiro conselho de Pedro, para você ter dias felizes e desfrutar a vida, não é comprar uma casa em Ubatuba, não é comprar um carro do ano, não é ter uma conta bancária gorda, mas é refrear sua língua. E o segundo conselho de Pedro aí, o que está aí? Volte lá para 1 Pedro, capítulo 3. Olha o segundo conselho dele aí. O que está aí? Seus lábios não falem engano. Versículo 10. É a ideia, irmãos, de não iludir
Algumas versões está a palavra dolosamente, né? É a ideia de é alguém que não usa de truque, de falcatrua ou trapaça. Ou seja, segundo o conselho de Pedro, para você desfrutar a vida e ter dias felizes, seja honesto. Seja honesto. E em primeiro lugar, seja honesto com Deus, seja honesto consigo mesmo. Tem muita gente que é desonesto, irmãos. Eu vi um filme uma vez, não me lembro o nome do filme, dessa série de filmes evangélicos. O cara, ele era vendedor de carros. Quem viu aquele filme? E o cara, como é que chama aquele filme? A Virada? Não, a Virada, eu acho que não é a Virada, não. É, a Virada, é esse mesmo. O cara era um vendedor, veja esse filme, irmãos, por favor. O cara era um vendedor de carros. A esposa era cristã mesmo, dedicada, aplicada, e ele era um cristão meia boca, um cristão por conveniência. E ele era desonesto, irmãos. Ele foi desonesto até com o pastor dele. O pastor dele foi comprar um carro, lembra dessa parte? Foi comprar um carro e ele foi desonesto com o pastor dele. Aí ele teve uma experiência, não me lembro de detalhes do filme. Eu sei que ele foi mudado, transformado e houve uma virada na vida dele. Tem muito cristão, irmãos, que infelizmente ele é desonesto. Ele usa de falcatrua. Ele quer levar vantagem em tudo. Então, o segundo conselho que Pedro nos dá aqui, para desfrutarmos a vida e termos dias felizes, é ser honesto. Seja honesto consigo mesmo, com Deus, com a sua família. E tem muita gente que é desonesto, irmãos. Ele apresenta uma imagem de santarrão, ele paga de moralista, de legalista, mas no fundo, é um sepulcro caiado, é desonesto, usa de falcatrua, de meios ilícitos para alcançar as coisas. Só que a gente sabe, irmãos, que um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E a gente sabe que essa pessoa a consciência dela está sempre o acusando. Ela está sempre sendo acusada. É uma pessoa que não tem paz, porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Se o ímpio não tem paz, imagina um cristão, alguém que supostamente conhece o Senhor e a palavra, imagina um cristão então. E a gente sabe que um dia a casa vai cair, mais cedo ou mais tarde esse castelo vai desmoronar. A gente sabe disso. Olha o terceiro conselho de Pedro aí para você ter dias felizes e desfrutar a vida. Irmãos, é a palavra de Deus, tá? É o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o terceiro conselho aí, versículo 11. Aparte-se do mal e pratique o bem. A ideia aqui de não praticar o mal ou apartar-se do mal é a ideia de evitar tudo aquilo que for pecaminoso, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus condena, reprova. Irmãos, Deus nos criou, irmãos. Deus nos fez, em primeiro lugar, para adorá-lo. Em segundo lugar, para servi-lo. Você foi criado por Deus, em primeiro lugar, para adorá-lo. Em segundo lugar, para servi-lo. Em terceiro lugar, para servir o seu próximo. E em quarto e último lugar, você foi criado por Deus para ter prazeres legítimos. O que é um prazer legítimo? É um prazer que a palavra de Deus aprova. Exemplo, comer é um prazer legítimo? Sim ou não? Sim. Beber é um prazer legítimo? Sim ou não? Sim. Dormir é um prazer legítimo? Sim ou não? Momentos de lazer, passatempo, entretenimento, em família, com amigos, é um prazer legítimo? Sim. Uma viagem em família? Sim. O que são os prazeres ilegítimos? São prazeres que a palavra de Deus condena, que a palavra de Deus reprova. Então aqui, irmãos, está as dicas, os conselhos do apóstolo Pedro. E o quarto conselho é aparte-se do mal. Tudo aquilo que é condenado por Deus, tudo aquilo que é reprovado, tudo aquilo que a palavra de Deus reprova,
tudo aquilo que a palavra de Deus condena, tudo aquilo que é um prazer ilegítimo, você tem que se afastar. Você tem que evitar tudo aquilo que for pecaminoso. E Pedro dá um outro conselho: aparte-se do mal e pratique o bem. Pratique o bem, melhor dizendo. Pratique o bem. Irmãos, nós sabemos que a graça é a causa da nossa salvação. Mas o resultado, a consequência, a evidência, o comprovante são as obras. Esse é o argumento de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. No versículo 8 ele diz que a causa da salvação é a graça. No versículo 9 ele diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 ele diz que nós somos criados por Deus para as boas obras. É o resultado. É o mesmo argumento de Tiago, lá no capítulo 2. Paulo, lá em Romanos e em Gálatas, ele condena as obras da lei mosaica. Isso é, ninguém é salvo por obedecer, pela obediência da lei mosaica. Mas Tiago não. Tiago, se Paulo condena as obras da lei, Tiago recomenda as boas obras, as boas ações. Paulo analisa a causa da salvação e Tiago analisa o resultado da salvação. Então não combina com o cristão: eu não ajudo ninguém, eu não faço bem, eu só olho para o meu umbigo. Não, não combina. O texto diz: aparte-se do mal e pratique o bem. Faça o bem a todos sem olhar a quem, já diz o ditado popular. Gálatas capítulo 6, versículo 9 ou 10 diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E o quarto e penúltimo conselho, irmãos. Quarto e penúltimo conselho, versículo 11. Busque a paz e siga. Quarto conselho, versículo 11. Busque a paz e siga, melhor dizendo. O que eu aprendo aqui, irmãos? A paz não é algo automático. Pedro diz que a paz, devemos buscar a paz, seguir a paz. Ela precisa ser buscada. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Aqui está o quarto conselho de Pedro, para termos dias felizes e desfrutar a vida. Quarto conselho de Pedro está vamos ler, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, meu irmão, você tem que buscar a paz. Você tem que ser um promotor da paz. Você tem que promover a paz. Você não pode promover guerra. Tem muitas pessoas que, infelizmente, em vez de apagar o fogo, ele coloca mais lenha na fogueira. Em vez de ser ponte, ele é muro. Em vez de ser um solucionador de problemas, ele é um causador de problemas. Sabe aquele indivíduo que chega, ele é o espalha-roda? Porque ele é sinônimo de problema. Ele é sinônimo de confusão, de treta, de briga. E Paulo diz em Romanos 12, 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, no que depender de mim, eu vou buscar paz. Se eu não puder ajudar, também não vou atrapalhar. Se eu não puder ser um solucionador de problema, também não vou ser um causador. Se eu não puder ser um bombeiro no sentido de apagar o fogo, também não vou colocar mais lenha na fogueira. E tem gente que é assim, aqui em São Paulo vocês falam isqueirinho, né? Falando de tal é isqueirinho. Tem uns que é bomba mesmo. Tem gente que só sabe inflamar, envenenar. E ele fica colocando um contra o outro.
Ele vai lá, inflama o A, inflama o B, inflama o C, inflama o D. E ele vai envenenando as pessoas. Isso não combina com o cristão. Isso não combina, não é compatível. Nós devemos buscar a paz. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o conselho de Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, você sabe que os princípios do reino, aqui está o caráter dos súditos do reino de Deus. Quer saber o que é ser um cristão de verdade? Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui fala do perfil do caráter dos súditos do reino de Deus. Olha o que diz aí o versículo 9, capítulo 5. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É alguém que soluciona o problema, ou é parte da solução, é alguém que promove a paz. Ele é um diplomata, no sentido de buscar a paz, buscar o acordo. O texto diz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é a ideia de alguém que é mais do que feliz. Contextualizando, a palavra que está sendo muito usada no Brasil hoje, é alguém que está em outro nível, em outro patamar. É alguém que é acima da média. É alguém que, tipo assim, olha, o que vem de baixo, né, não me atinge. Eu lembro que eu era criança, eu cresci ouvindo isso. Quando uma criança queria irritar a outra, né, a gente falava assim, não, o que vem de baixo não me atinge. Eu vi esses dias em uma das minhas redes sociais, uma águia, e uma ilustração, né, uma imagem, uma arte de uma águia, e um corvo pousou sobre essa águia, sobre a cabeça dessa águia. E esse corvo começou a bicar, não sei se mais alguém viu. Ele começou a bicar a águia. O que a águia fez? A águia é a águia, irmãos. A águia é a rainha dos céus, né? A águia é outro nível, outro patamar. A águia, você acha que ela perdeu tempo com o corvo? Ela alçou voos mais altos. Aí chegou um ponto, o corvo já não tinha oxigênio mais, caiu e morreu. É isso que a gente precisa fazer. A águia também, quando ela vai matar uma cobra, você acha que ela desce ao nível da cobra? Ela vai lá, pega a cobra e leva a cobra para o nível dela. Mata, destrói. Meus irmãos, é isso que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente perde a paz por coisas fúteis, desnecessárias. Uma época da minha vida, se alguém falasse mal de mim, eu ia me defender. Qualquer pessoa. Aí um dia eu ouvi um conselho de um homem de Deus, ele falou assim, cara, não é o que fala de você, é quem fala de você. Quem está falando de você tem moral, tem autoridade? Eu falei, não, então não perde tempo. Você é águia, você está em outro nível, está em outro patamar. Então muitas vezes a gente perde tempo e energia com coisas fúteis, coisas irrelevantes, coisas insignificantes. E aí você, em vez de buscar paz, você faz o quê? Você começa a buscar guerra, você entra no jogo do inimigo. E é isso que nós precisamos deixar de fazer, irmãos. A gente precisa amadurecer. A gente precisa buscar paz. Todos os dias, paz no casamento, paz em todos os níveis, em todos os relacionamentos, a gente precisa buscar paz. E para concluir, irmãos, olha o versículo 12. O último conselho de Pedro, para a gente ser feliz e desfrutar a vida. Olha aí o que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 13, versículo 12. O que diz aí? Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justos aqui é alguém que foi justificado, é alguém que obedece às leis de Deus. E os seus ouvidos atentos à súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Meus irmãos, o último conselho do apóstolo Pedro.
para a gente desfrutar a vida e ter dias felizes, conforme está em 1 Pedro 3,10, é uma vida de oração. E pasmem o que eu vou dizer aqui, irmãos. Infelizmente, a maioria dos cristãos não tem o hábito de orar sequer meia hora por dia. A maioria dos cristãos não tem o hábito de orar meia hora por dia. Já os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Os budistas oram 10 vezes por dia. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um pastor experiente, um pastor de uma grande igreja, um pastor de nome, ele me disse: quanto tempo você ora por dia? Eu falei: eu oro no mínimo 1 hora por dia. Pela graça de Deus, tem dia que eu oro 1h30, 2 horas, 2h30, até 3 horas. Mas eu falei, eu fiz um propósito com Deus, eu fui desafiado pelas palavras de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: nem 1 hora vocês podem velar comigo? E eu tomei aquela palavra e falei: Senhor, eu posso velar com o Senhor no mínimo 1 hora, de preferência pela madrugada ou pela manhã. Aí esse pastor falou assim: meu irmão, você está em extinção, você é peça rara. Porque a maioria dos pastores, você sabe que não ora 1 hora por dia. Irmãos, eu quando leio livros como Heróis da Fé, não sei se você já leu esse livro. Eu já li esse livro algumas vezes. Eu tenho vergonha, eu me sinto envergonhado. Porque aqueles homens, eles oravam 2, 3, 4 horas por dia. Jonathan Edwards ficava 13 horas entre oração e estudo bíblico. Martim Lutero dizia: se eu não orar 2 horas pela manhã, todo o meu dia é perdido e o diabo me venceu nesse dia. John Wesley passava a noite inteira orando. John Wesley chegou a jejuar 22 dias, só comendo pão e tomando água. Precisamos orar, irmãos. Quando eu li o livro, sempre que eu procuro ler esse livro, eu leio com muita dificuldade, porque eu sinto vergonha. O livro dos mártires, de John Knox. Leia esse livro. Leia esse livro. Nosso cristianismo, infelizmente, é superficial, é raso. E eu venho de uma escola de oração. Meu sogro orava no mínimo 2 horas por dia. Eu orei muitas vezes com meu sogro, das 5 da manhã às 6 da manhã. Meu sogro orava das 9 às 10 da manhã. Eu orei muitas vezes com ele, das 5 às 6 e das 9 às 10. E das 10 às 11 ele dava um estudo bíblico para a gente. E muitas vezes, quando ele não tinha um atendimento pastoral à tarde, uma visita pastoral, ele orava de 3 às 4 da tarde. Meu sogro chegou a orar, teve dias que ele chegou a orar 6 horas por dia. E hoje, irmãos, infelizmente a maioria dos cristãos não oram. E jejum? Os cristãos primitivos jejuavam todas as quartas e todas as sextas-feiras. São disciplinas que nós estamos negligenciando, irmãos. Quando você ora, você se torna mais íntimo de Deus, você passa a ter mais comunhão. Oração é um diálogo. Você fala, dá uma pausa e Deus fala. Ele te orienta, Ele ministra no seu coração, Ele te dá orientações, te dá diretrizes. E está faltando para a igreja evangélica hoje oração, irmãos. E eu desafio a você, eu tenho feito esse desafio há muitos anos aqui na igreja. Tenha um tempo de qualidade com Deus, um tempo de devocional. Eu separo as primeiras horas do meu dia para orar e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E nesse horário eu não atendo ninguém, só se for emergência. É um tempo de qualidade, é um tempo de devocional, é uma audiência, uma reunião que eu estou com meu Deus. Você precisa reservar tempo para você se encontrar com seu Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu queria te desafiar a ler esse livro, Heróis da Fé, o livro dos mártires.
ler esses livros. Eu queria te convidar agora a se colocar a mão direita no seu coração. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria convidar aqui o Samuel, a Milene. Eu queria que esse tempo agora fosse um tempo de uma doxologia. Doxologia é uma oração cantada, mas primeiro você vai ter um momento de reflexão enquanto o Samuel vai solar. Ele vai solar aqui o teclado. Eu quero orar com você.